aos irmãos do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, da nossa Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você esteja assistindo esta palestra, ainda no molde de palestras gravadas devido ao momento de isolamento que nós estamos vivenciando aqui na nossa cidade. Meu nome é Mário Lama, tá? E eu serei o encarregado do estudo de hoje. Mas, antes de mais nada, como é de praxe na nossa instituição, nós vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, amigos espirituais, dirigentes de nossa casa, Mãe Maria de Nazaré, permita-nos, Senhor, uma reunião produtiva, amparados por essa espiritualidade amiga e generosa que em Teu nome trabalha. Seja então, em nome da direção espiritual do trabalho, os Espíritos que conosco dividem a tarefa, mas sobretudo em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para iniciarmos esse tempo de estudos de doutrina espírita. Graças a Deus. Bom, o tema de hoje está no capítulo Bem-aventurados aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tá? E tem o tema, né, a parte que é do estudo, deve-se pôr fim à prova do próximo. Bom, é o item 27. Vamos começar do princípio. Né? O capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Dentro dessa linguagem, nós vamos compreender que aflitos são os que sofrem, né? Aqueles que estão vivendo um momento de aflição. Toda aflição, de uma certa forma, é um sofrimento. Mas será que bem-aventurados quer dizer felizes? Isso é uma condição de felicidade que Jesus colocou no início do Sermão da Montanha. No início do Sermão da Montanha, Jesus fala de felicidade. Bem-aventurado, bem-aventuranças, quer dizer, são as condições de felicidade. Então ele fala da misericórdia, ele fala da compaixão, fala da justiça, fala da mansuetude, mas fala do aflito, ele fala do sofrimento. Pô, mas como é que pode ser feliz alguém que esteja sofrendo? Né? Parece um paradoxo. Tá? Mas, na realidade, a ideia não é de que todo mundo que está sofrendo ou está vivendo um momento de aflição seja feliz. Não é essa a ideia. Tá? A ideia é de que, quando a gente entende que o nosso sofrimento ou a nossa aflição tem matrizes em nós mesmos, no nosso modelo cognitivo, no nosso modelo comportamental, e que cabe a nós identificar as causas e modificá-las, e que hoje nós sofremos as consequências das nossas escolhas do passado, que também está em nossas mãos mudar as consequências, mudando as escolhas, aí nós somos felizes, aí nós estamos bem-aventurados. Não porque tenha cessado o sofrimento, mas porque se entendeu onde se pode trabalhar a causa do sofrimento, que está em nós mesmos. Tá? Sofrimento como felicidade são consequências, não existem prontos. Tá? São consequências de escolhas. Semeadura livre, mas a colheita é obrigatória, isso disse Jesus. Então eu não posso, eu gosto dessa imagem, dessa analogia, eu não posso semear abacate e esperar colher morango. Se eu semear abacate, eu vou colher abacate. Se eu quiser colher morangos, eu vou ter que semear morangos. Quando a gente entende isso, quando nós compreendemos isso, nós somos os bem-aventurados, porque nós já compreendemos que as matrizes estão em nós, portanto, também está ao nosso alcance a mudança. Nós não sofremos pelas escolhas dos outros. Parece que sim, mas nós não sofremos pelas escolhas dos outros. Nós sofremos pelas nossas escolhas.
E como é que eu faço escolha? Eu faço escolha baseada em valores. Então, são os valores, minhas crenças. Tá? Aquilo que eu acredito pode me libertar ou pode me limitar. Se eu me acredito incompetente, eu vou agir como um incompetente. Se eu me acredito como uma pessoa capaz, eu vou agir como uma pessoa capaz. Então, as nossas crenças, aquilo que eu acredito, não necessariamente é uma verdade externa, mas é uma verdade interna, a minha crença. Enquanto eu tenho essa crença, enquanto eu acredito que a razão da minha infelicidade, que a razão da minha dificuldade é o outro, é o mundo, é o país que eu vivo, é a política, seja lá quem for, marido, mulher, filho, emprego, quando eu transfiro para o outro a responsabilidade pelo que me acontece, porque essa é a minha crença, então essa é a minha verdade, a possibilidade de mudança é externa. E se ela é externa, ela não depende de mim. Então eu viro um sofredor, culpando os outros pelas minhas escolhas. Mas quando eu entendo que eu sofro hoje as consequências das minhas escolhas, eu tenho capacidade de mudar. Se eu acredito que eu sou um espírito imortal, criado para a felicidade, que eu não vim a esse mundo para sofrer, porque a gente não veio a esse mundo para sofrer. Essa, às vezes, é uma falácia. Só permita ajeitar a cadeira. Essa é uma falácia que a gente fala. Esse é um vale de lágrimas, um mundo de sofrimento. Gente, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O sofrimento existe, mas ele tem causas e matrizes. Nós não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para aprender. Isso é um planeta de aprendizado. Ou de reaprendizado, que nós chamamos de expiação. Provas de expiação. Nós estamos aqui para aprender. Aprender o quê? Aprender a conviver, a viver em conjunto. Aprendermos a sermos fraternos. Nós viemos aprender fraternidade. A gente fala de amor como se fosse algo fantástico, mas amor que Jesus propôs é comportamento descondicionado do outro. É fraternidade e não competitividade. Uma educadora, Maria Montessori, não sei se a pronúncia é essa, ela tem uma frase muito interessante. As crianças, os jovens, são criados para competir. É na escola para tirar a melhor nota, é no esporte, são criados para competir. E aí está a razão de todas as guerras. Quando nós olharmos para os nossos jovens e nós os ensinarmos a sermos colaboradores e não competidores, nós vamos viver num paraíso. Quando eu olho para o outro como um parceiro de caminhada, como alguém que pode me completar nas minhas incompletudes e que eu posso completar as incompletudes dele, nós vamos caminhar melhor. Caminhando sozinho, a gente vai a alguma distância. Caminhando junto, a gente vai muito mais longe. Juntos, como parceiros. Nós vamos aprender isso. E quando a gente não aprender isso, não sai desse mundo. Quando a gente entende que veio aprender isso, a gente vai olhar para o outro como alguém igual a nós, no mesmo processo. Mas o outro não entende isso. Isso já é um problema dele. Eu não posso mudar o modelo comportamental, o modelo cognitivo do outro, mas posso mudar o meu, posso mudar a forma como eu mapeio a realidade. Posso olhar para os meus valores e ver o que está norteando a minha conduta, olhar para as minhas crenças. O que tem valor para mim? Dinheiro, posse, poder? Eu vou focar todo o minha energia para conquistar isso. Mas quando a gente percebe que a gente é um espírito imortal, temporariamente num corpo de carne, que posse nós não temos de nada, nem do nosso corpo nos pertence, porque eu vou ter que devolver a terra de onde ele veio. Que na realidade nós não somos donos de coisíssima nenhuma, nós somos gestores, então eu vou me comportar de outra forma, porque todo gestor é avaliado. O cara pode ser o CEO lá, hoje se fala CEO, na época chamava-se presidente lá. O cara pode ser o presidente da maior multinacional.
mas ele tem que prestar contas ao conselho de administração. Porque se a gestão dele não for boa, ele vai ser trocado por um outro gestor. Então a gente tem que prestar contas. Prestar conta das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, dos bens que estiveram à nossa disposição. Sejam esses bens físicos, sejam esses bens intelectuais. Dá conta da tua administração. Isso falou o Senhor para o chamado mordomo infiel. Dá conta da tua administração. A parábola dos talentos, quando o Senhor cobra, o que você fez com os talentos que eu deixei contigo? O que é aquela palavra? Um simbolismo muito grande da vida material. Cada um de nós tem um conjunto de talentos. Não importa se você está no topo da pirâmide social ou se a gente está embaixo. Cada um de nós veio fazer alguma coisa. Porque o tijolo que está lá no alicerce do prédio, ele tem uma posição fundamental. Aqui esse relógio, acho que está dando para ver. Tá? É um reloginho sem vergonha, tá? Para ninguém ficar de olho na rua e eu ser roubado. Tá? Mas é um relógio que eu gosto porque ele tem ponteiros, ele tem números grandes. Aí eu vejo a hora com facilidade. Pois bem, esse relógio tem aqui um mostrador grande, os ponteiros, aquilo que aparece está aqui no relógio. Tá? Isso aqui que aparece. Tá? Para mim eu gosto, pode ser que você não goste, aí já gosto não vai se discutir. Eu gosto. Tá? Pois bem, essa é a parte que aparece, mas aqui dentro tem uma montanha tem um mecanismo bastante complexo, que não está sendo visto, mas que está todo mundo trabalhando para esse negócio marcar a hora. E se um parafusinho, micro parafuso, que são pequenininhos, resolver sair do lugar, todo o conjunto para. Pode ser o mostrador, pode ser a luz, pode ser o que for, todo o conjunto para. Porque eles trabalham em cooperativa. E é por isso que o relógio funciona. E por que a nossa sociedade é uma sociedade complexa? Por que a nossa sociedade é uma sociedade que não funciona como deveria funcionar? Porque nós não trabalhamos em cooperativa, nós trabalhamos individualmente, de uma forma geral. Eu recentemente vi uma reportagem na CNN, daquele jornalista que foi da Globo, Evaristo. Ele faz uns programas interessantes, falando sobre desperdício de alimento. Então, uma reportagem séria. Né? E, em resumo, da produção mundial de alimentos, cerca de 30% a 40% da produção é desperdiçada. Transporte, armazenamento. 30% a 40% da produção de alimentos é desperdiçada, jogada fora. E nós somos um planeta que nós temos 24 mil mortes de fome ou causadas pela fome por dia. A gente fica preocupado com o Covid, está no noticiário, está aqui, está ali. Claro que tem que se preocupar, claro que a gente tem que ter precaução. Claro que é uma calamidade, claro que é uma pandemia, mas a fome é uma pandemia maior. Porque todo dia morrem 24 mil. Aqui no nosso país, Brasil, 80 milhões de pessoas é pouco mais de 1/3 da nossa população. A gente deve estar nos 220, por aí, não tenho noção certa. 80 milhões de pessoas vivem em estado de insegurança alimentar. Sabe o que é isso? Não comeu, ou se comeu, não sabe quando vai comer de novo. Olha que coisa. Isso é distribuição, porque 40% é jogado fora. Ou seja, se esses 40% não fossem desperdiçados, ninguém morreria de fome, ninguém teria fome. Isso é gestão da qual nós, como sociedade, temos que prestar contas. Quando a gente entende que a gente vive em sociedade, que o outro tem a mesma importância que eu, não importa se eu sou um juiz lá do Supremo, se eu sou um governante, se eu sou um CEO, ou se eu sou um peão de obra. Eu pertenço à mesma sociedade, não importa se é ponteiro, se é mostrador, se é luzinha ou se é parafuso.
todo mundo é importante no processo. Quando a gente pensar assim como sociedade, nós vamos ser fraternos. E aí nós vamos entender que a nossa felicidade está atrelada à felicidade dos outros, do conjunto. Quando a gente compreende isso, a gente é bem-aventurado. Ah, quer dizer que eu vou mudar o mundo? Não. Eu vou me transformar numa pessoa melhor e vou colaborar para um mundo melhor. Nesse caso, eu sou um bem-aventurado. Não é eu vou mudar. Mudar é uma coisa que pode ser temporária. Eu posso pegar um objeto, tirar de uma posição e botar no outro. Aí eu mudei, mas posso voltar de novo. Isso é mudança. Transformação é outra coisa. O cristão é um transformado, ou deveria ser. Porque a lagarta que virou borboleta se transformou em borboleta. Nunca mais vai ser lagarta. Então ali houve uma transformação. Então quando a gente compreende isso, a gente sofre uma transformação. Transformação de modelo cognitivo, de modelo comportamental. E nós vamos passar a atuar de uma outra forma, e mesmo sofrendo as consequências. Porque como espíritos imortais que nós somos, nós temos um passado espiritual. E esse passado espiritual tem peso nas situações em que nós estamos colocados, nas vivências que nós estamos passando. Porque elas são determinadas pelas nossas escolhas na vida espiritual, escolhas das provas, baseado na nossa ficha kármica. Ou seja, das nossas necessidades, nas matérias que temos que cursar, porque aqui é um local de aprendizado, é uma escola. Não gosto dessa história de penitenciária e hospital. Não gosto muito disso, não. Fica sempre um vale de lágrimas. Aqui é uma escola. E como uma escola, tem matérias a cursar. Talvez tenha matérias, ou talvez não, mas com certeza tem matérias, que nós não cursamos direito. Podemos ter ficado em independência. Ou se ficamos em independência, temos que cursar de novo. E aí é que se chama expiação. Refazer experiências, refazer provas das quais nós tínhamos condições de dar conta e não demos, porque fizemos escolhas equivocadas. Então, muitas vezes, aí nós chamamos isso de sofrimento. É claro, pega para o aluno que está em independência e vai dizer que está sofrendo. Claro que ele está sofrendo, porque ele podia estar na série mais adiantada e está na série mais atrasada. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos em séries mais atrasadas em algumas matérias. E em outras nós estamos no processo de aprendizado. Por isso é que se chama provas, desafios evolutivos, crescimento, expiação, refazimento de experiências de provas que não foram bem feitas. Essa é a realidade da Terra. Só que alguns estão em provas muito mais difíceis, ou em processos expiatórios mais difíceis. Materialmente falando. Mas outros estão em processos de desafios também extremamente complexos. Só que parecem ser os seres felizes da Terra. A gente olha para esses homens no poder. Olha como uma decisão de uma pessoa dessas impacta na vida de milhões de pessoas. Olha como a responsabilidade de uma pessoa dessa. A gente acha que o cara está numa boa. Não, era juiz de um Supremo, tem motorista, carro, faz o que quer, dá canetada para tudo quanto é lado. Vai ver a responsabilidade da canetada de um homem desse. Vai ver o quanto isso impacta na vida das pessoas. Vai ver o quanto isso impacta na vida dele. Dá conta da tua administração. Vai ver quanto impacta na vida de um político que toma uma decisão de desviar a verba dos respiradores para seu usufruto. A gente acha que o cara está numa boa, multimilionário, apartamento em Miami, conta na Suíça. Vai morrer e isso vai ficar para outro. E vai ter que prestar conta da administração e vai ter que voltar e refazer as tarefas, que são as expiações. É castigo? Não, não é castigo. É consequência. Porque certamente sabe o que está fazendo. Não tem como não saber. Um exemplo bobo, mas acho que ilustra com uma analogia. Outro dia a gente está num isolamento social.
Né? Então, as tarefas domésticas aqui em casa, pelo menos, são divididas. Tá? Então, eu estava lá ajudando lá na cozinha e dei um vacilo, peguei uma panela de cabo de ferro, de aço, tá? Que estava quente. Eu queimei a mão. Chegou a fazer barulhinho. Né? Queimei a mão. Ardeu pra caramba. Tá? Castigo divino? Não, imprudência. Vai dizer que eu não sei que eu não devo pegar uma panela de cabo de aço, que certamente está quente, sem uma proteção? Claro que eu sei. Então, por uma imprudência, queimei a mão. Eu fui castigado, eu sofri a consequência de uma imprudência. Aí vai lá, passa pomada, enfaixa. Ah, tudo bem, vamos tratar. Ah, realmente, foi burrice minha. Adianta eu dizer que foi burrice? Não. Claro, na próxima vez eu vou ser mais cuidadoso, mas eu vou ter que sofrer a dor da queimadura. E durou alguns dias. Não foi uma queimadura severa, mas durou alguns dias. E ardendo, e enfaixado, e colocando lá pomadinha. Claro, não precisei ir para o hospital, nada disso. Mas foi a consequência. Por mais que eu tenha entendido que eu fui o responsável, eu tenho que sofrer a consequência. Porque eu afetei uma área do meu corpo que precisa de um tempo para se recompor. Todas as nossas escolhas afetam diretamente a vibração das nossas moléculas perispirituais. Todas. Nosso perispírito não evolui, ele se depura ou se adensa. Então, quando eu tomo as minhas decisões dentro da lei maior, a lei divina ou natural, eu aumento a frequência vibratória das minhas moléculas perispirituais. Quando eu tomo decisões baseadas no orgulho, no egoísmo, fora da lei divina ou natural, eu adenso essas moléculas. Eu congestiono, muitas vezes, os meus centros de força com as minhas escolhas. Não adianta depois eu dizer, realmente errei. Mas tem que descongestionar da mesma forma que eu tive que passar pelo período de cicatrização. Cicatrização não, que não chegou a ferir, mas de melhoria daquela ardência da queimadura que durou alguns dias. Não adiantou dizer, realmente errei. Deus me perdoa para essa dor. Funciona assim. Eu afetei meu perispírito com as minhas decisões, eu adensei meu perispírito, congestionei determinados centros de força. Ou nessa encarnação ou na outra, o processo de depuração vai se dar. E isso se chama expiação. É o processo de depuração das energias densas que ficaram armazenadas em algumas áreas do meu perispírito ou da minha mente e que eu preciso passar por expurgar. São as chamadas provas expiatórias, porque nem toda prova é expiação, mas toda expiação é provas. E aí vem essa pergunta, que é do nosso estudo. Deve-se pôr fim às provas do próximo? Afinal de contas, se aquela pessoa está sofrendo as consequências das suas escolhas, ela está num processo de depuração. Então deve-se deixar. Esse pode ser um raciocínio. Aliás, vamos até ajudar a passar mais rápido e atiçar mais ainda. Isso pode ser um raciocínio. Pois ela não está sofrendo as consequências das escolhas? Então ela que sofre. Mas isso é um raciocínio que está pleno de egoísmo. Porque a gente é conjunto. Aquela pessoa sofrendo naquelas condições, ela está fazendo falta no conjunto. Ela é peça que necessita de ajuda no conjunto. Então, é justo que ela passe por aquilo? Sim. A lei não é de castigo, a lei é de justiça e de misericórdia. Mas eu devo ser indiferente àquilo? Claro que não. Porque a gente não sabe quando termina a prova daquela pessoa. E é isso que é interessante, e é a nossa parte. Então, porque uma pessoa está na mendicância, desabrigada, a gente não vai socorrer com aquilo que é possível, um prato de comida? Então, o que estão fazendo?
esses nossos companheiros que saem aí pela madrugada para levar uma quentinha para uma população de rua, levar um alimento, levar um agasalho, fazer um curativo. Ah, mas a pessoa está na prova que ela escolheu, porque ela sofre as consequências, então deixa. E quanto mais ela ficar, mais rápido ela sai. Não funciona desse jeito, porque se a lei é de amor, a lei é de fraternidade, a dor do outro é minha dor. A dor do outro é minha dor. Eu me lembro, é sempre uma figura sempre muito falada, é o Mahatma Gandhi, mas ele tinha umas expressões, eu tinha umas condutas muito diferenciadas, tá? Porque ele se vestia. É, ele foi um advogado formado, se não me engano, em Oxford, na Inglaterra, numa daquelas faculdades topo, Oxford, Cambridge, mas eu acho que era Oxford. Então ele era um intelectual, mas quando ele assume aquela liderança da independência da Índia, ele se vestia naquela roupa do indiano, parece uma fralda, né? E ele comia muito pouco. E as pessoas falavam para ele, mas senhor, por que o senhor se veste desse jeito e o senhor come tão pouco? Ele falou, no mundo que tem, no meu país, aliás, meu país que tem tanta gente sem roupa, morrendo de fome, eu não tenho como ter uma mesa farta. Porque ele se sentia incomodado de ter uma mesa farta quando no seu país tinham pessoas morrendo de fome. Então ele comia o mínimo possível. Não tinha nada de posse material. Segundo dizem, na sua biografia, ele deixou de herança uma cabra e uma caneta tinteiro. A caneta ele usava e a cabra, ele bebia leite de cabra. Era o que ele tinha de posse material. Então ele não estava preso na terra. Ele não estava agarrado, ele não sofreu quando desencarnou, ainda que em condições dramáticas. Porque não estava preso. Quando nós estamos presos aos bens materiais. E aí a gente vai desencarnar com problema. E vai voltar para resolver esse problema. Muitas vezes passando pela carência. Para entender a gerir opulência. Porque a gente só vai conseguir, quando não consegue gerir opulência, a gente vai ter que passar pela carência. Para perceber qual é a consequência das ações da má gestão. Em treinamento, trabalhei muito tempo, ainda trabalho com treinamento de atendimento ao cliente. A gente costuma dizer, troca de lado do balcão. Se coloca do lado da pessoa que você está atendendo e vê como você gostaria de ser tratado. Troca de lado. Às vezes eu penso assim, às vezes você vai num supermercado, a caixa está mal-humorada, às vezes está. Porque aquela moça sabe lá Deus mora onde. Outro dia eu estava no Recreio dos Bandeirantes, no supermercado, no Recreio dos Bandeirantes, com a minha mulher. A caixa estava conversando com a assistente, a ajudante empacotadora. Recreio dos Bandeirantes. Para mim é longe pra caramba. Tá? Ela falando, ela morava em Austin. Austin é lá dentro de Nova Iguaçu. Gente do céu, Austin é muito longe do Recreio dos Bandeirantes. Eu não sei quantas horas de viagem essa moça tinha que fazer. E ela estava falando com a outra, eu não tenho nem tempo de ver meu filho, porque o supermercado trabalha muito, ele trabalha sábado, domingo, faz muita hora extra. Ela não tem tempo de ver meu filho. E aquela pessoa estava atendendo ali no caixa, até sorridente. Mas se ela tivesse mal-humorada, se ela tivesse triste, ou acabrunhada, ou cansada, imagina a viagem de Austin para o Recreio, todo dia, ida e volta. Ela deve chegar cansada. E a gente exige que ela esteja com um sorriso maravilhoso. A gente não trocou de lado. Vai morar em Austin. Me desculpe se alguém está vendo aqui. Eu estou falando da distância. Vai ficar longe da sua família mais da metade do dia, tendo filho pequeno. E se coloca no lugar dessa pessoa. Então, se a gente não sabe se colocar, naturalmente a lei vai nos colocar.
Aí vem aquele negócio, sabe com quem está falando? Sim. Uma pessoa que não tem a menor noção da sua posição na sociedade. Se você tem poder, deveria usar esse poder para ajudar a construir uma sociedade melhor. Quando a gente não consegue, passa para o outro lado. E aí vai sofrer provas muitas vezes dolorosas, de aprendizado. Então deixa lá. Claro que não. Porque se fosse a gente, quer dizer que a minha idiotice de pegar uma panela quente é fazer o quê? Ah, deixa arder. Eu não vou fazer curativo nenhum, bem feito para mim. Agora tem que sofrer as coisas. É claro que não, eu vou tentar aliviar da melhor forma possível. Passa pomadinha, enfaixa, arde, mas já melhora. É melhor do que estar aquela coisa aberta. Então, aliviar a prova do outro é função daquele que está numa prova diferente. Porque é um mecanismo. E esse mecanismo ele precisa estar bem ajustado para poder funcionar. Por que a gente vive numa sociedade de insegurança? Por que a gente vive numa sociedade competitiva? Porque cada um está defendendo o seu lado. Ou, de uma certa forma, defendendo o seu lado. Olha aí as pessoas na vacina. Coisa horrorosa de enfermeiros, pessoas que trabalham com saúde, não aplicar a vacina. Pessoas passando na frente dos outros, de pessoas de idade, 90 anos, e vai um enfermeiro e não aplica a vacina, para guardar, sei lá para quê, ou para jogar fora, porque é velho e tem que morrer, sei lá se é o raciocínio de uma pessoa dessa, mas não é um bom raciocínio. Com certeza não é um bom raciocínio. Pessoas mais jovens passando à frente daqueles que mais precisam, que são os mais frágeis, são os mais vulneráveis. E a gente vai vendo como o ser humano vai se mostrando nessas horas e como a lei vai agindo. E aí, quando a gente vê uma pessoa lá na miséria extrema, algo aconteceu, alguma necessidade está ali. Ah, então ótimo, maravilha. Claro que não, porque se fosse eu. Olha para a parábola do samaritano. O cara estava caído. O outro tinha coisa para fazer, ele parou. Ele podia ver. O que passou na cabeça? É claro que é uma parábola, mas o que passou na cabeça daquele cara que estava ali, o samaritano? Pô, isso podia ser eu. Se podia ser eu, vou ajudar. Quer dizer que uma pessoa toma um tombo na rua e muitas pessoas riem, e eu acho isso um cúmulo. Uma pessoa cai e o outro ri, bem feito. Ou eu vou lá e ajudar aquela pessoa a levantar, ver se fraturou alguma coisa. São básicos, são comportamentos básicos. Quando a gente olha alguém numa dor e num sofrimento. Se eu posso fazer alguma coisa, faço. Faça. Se a gente pode fazer alguma coisa, faça. Ah, mas é muito pouco. Não importa. Não importa ser pouco. Se naquele momento alivia, alivia. Às vezes a pessoa te pede um prato de comida, um café com leite, com um pão. E aí a gente passa, não tenho. Eu tenho até criado um hábito. Eu acho que ele é meio grosseiro, até eu não o faço. Mas eu prefiro não mentir. É, é claro que eu não posso ajudar todo mundo que me pede alguma coisa na rua. Não posso. Não vou chegar. Não há dinheiro que chegue se eu for ajudar todo mundo. Mas algumas pessoas me tocam mais. Mas algumas pessoas pedem. Aí a gente vai falar, não tenho. Eu estou mentindo. Eu vou dizer, não tenho? Tenho, mas não posso dar. Mas também não posso falar assim, que é grosseiro. Eu tenho, mas não vou te dar. Olha a sinuca. Vou dizer, não tenho, eu estou mentindo. Vou falar a verdade, eu estou sendo agressivo. Então, o que eu tenho que passar? Deus te abençoe. É o que eu posso fazer. Não sei se funciona muito, mas pelo menos é melhor do que mentir.
Se eu não posso aliviar naquele momento, e se posso e não faço, comigo, é responsabilidade minha. Alguns dizem até que deve piorar a prova. Se posso, por favor. É, é, é maluquice. Tá? Então, pode aliviar, alivia, mas vê o que está fazendo. Porque o capítulo seguinte, ou seja, o item seguinte, vai falar de eutanásia. E a eutanásia não é aliviar a dor do outro. Por mais que haja um sofrimento num paciente terminal, ele necessita daquilo. E não cabe a ninguém interromper aquele processo. Mas cabe, sim, buscar as condições mais satisfatórias para reduzir a dor, o sofrimento daquele processo. Então, uma coisa é pôr fim à prova do outro. Outra coisa é praticar, no caso de um doente terminal, uma eutanásia. Chama-se ortotanásia. Ou seja, você não faz nada para piorar e procura dar o máximo de conforto para aquela pessoa, para que o seu desencarne possa ser um desencarne mais tranquilo, com menos dor, com menos sofrimento. Então, é lícito, por fim, a permitida abreviar a vida de... Desculpe, deve-se pôr fim às provas do próximo, na medida da nossa possibilidade, deve-se tentar o máximo aliviar a dor e o sofrimento das provas do próximo. É essa a mensagem que o espírito Bernardin, desculpe minha pronúncia, nos deixa aqui de reflexão. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 27, para quem quiser ir lá fazer a leitura da página. Tá? Agradeço muito a atenção de todos e façamos, então, uma prece de encerramento da nossa atividade. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus Pai, amigos espirituais, que a gente possa ser profundamente grato por esses momentos de estudo, por essa tecnologia que, apesar de isolados, nos permite manter conectados, por essas oportunidades de crescimento, de estudo que nos são dadas. Rogando, Senhor, pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelos nossos governantes que precisam de muita ajuda, muita luz, muita ajuda, muita aproximação dos seus anjos guardiães, porque estão imbuídos de muitas responsabilidades. Não cabem críticas, porque crítica não ajuda nada. Cabe socorro. Neutraliza o mal que tenta interferir na qualidade de vida do nosso mundo e do nosso país. Permita, Senhor, que nossos anjos guardiães possam estar próximos de nós, nos incluindo para as melhores escolhas, para as melhores decisões. Abençoa a nossa casa, ainda fechada, passando por extremas dificuldades financeiras, como tantas outras instituições, procurando manter seus compromissos em dia. Abençoa nossos dirigentes encarnados e trabalhadores encarnados e desencarnados, e despede na tua paz e permita que possamos dar por encerrado a reunião de estudos da dia, manhã, tarde de hoje. Graças a Deus.